Provérbios 3. Deus, me ensine a não deixar a ansiedade dominar o meu dia. Você já percebeu como a ansiedade tenta dominar o seu dia antes mesmo de ele começar? Como o coração acelera, a mente se antecipa e a paz parece escapar pelas mãos, mesmo quando nada de concreto aconteceu? A ansiedade não pede licença. Ela se infiltra nos pensamentos, distorce a realidade e transforma pequenas incertezas em grandes ameaças. E, quando isso acontece, o dia mal começa e você já está cansado por dentro. Provérbios 3 nos confronta com uma verdade simples, mas profunda. Confiar em Deus muda completamente a forma como atravessamos o dia. A ansiedade nasce quando tentamos carregar sozinhos o peso do amanhã. Quando apoiamos tudo no nosso próprio entendimento, a mente se sobrecarrega e o coração se inquieta. Mas quando escolhemos confiar, algo muda por dentro. Não porque os problemas desaparecem, mas porque o fardo deixa de ser solitário. Esta reflexão é para quem acorda com o peito apertado, para quem sente que vive sempre em alerta, para quem tenta ser forte, mas por dentro está exausto. Aqui não se trata de ignorar a ansiedade, nem de fingir que está tudo bem. Trata-se de aprender, com a sabedoria da palavra, a não permitir que ela governe o seu dia, suas decisões e sua paz. Deus não pede que você entenda tudo. Ele pede que confie. Provérbios 3 nos ensina que há descanso quando entregamos o caminho a Deus, quando reconhecemos sua presença em cada passo, até nos dias confusos. Confiar não é desistir. É escolher não viver refém do medo. É permitir que Deus conduza aquilo que você não consegue controlar. Se hoje a ansiedade tem falado mais alto que a esperança, fique aqui. Ao longo desta reflexão, você será conduzido a reencontrar calma, direção e segurança em Deus. Porque quando a confiança ocupa o coração, a ansiedade perde espaço. E o dia, mesmo difícil, pode ser vivido com mais leveza, fé e sentido. Quando o coração acorda em alerta. Existem dias em que o corpo desperta, mas a alma ainda está em guerra. Você abre os olhos e, antes mesmo de se levantar, sente o peso do mundo repousando no peito. O coração parece correr uma maratona sem motivo. A respiração fica curta. A mente começa a listar tudo o que pode dar errado. E o silêncio da manhã, que deveria trazer paz, só aumenta o ruído interior. A ansiedade não precisa de um motivo grandioso para surgir. Às vezes é a soma de pequenas pressões. Outras vezes é a ausência de controle sobre o que está por vir. E quase sempre ela é alimentada pelo medo de não dar conta, de decepcionar, de fracassar, de não ser suficiente. E quando esse medo toma espaço, a confiança em Deus parece ficar em segundo plano, não por falta de fé, mas por excesso de cansaço. Provérbios 3:5 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Mas como confiar quando tudo em você grita insegurança? Como entregar o controle quando o medo parece mais real que a própria esperança? A resposta não está em fingir que a ansiedade não existe, mas em não permitir que ela dite os seus passos. Confiar em Deus não é um sentimento automático. É uma escolha. E essa escolha precisa ser feita muitas vezes por dia. Às vezes, a cada hora. Às vezes, a cada pensamento. Confiar é parar, respirar e dizer para si mesmo: eu não preciso entender tudo agora. Eu só preciso crer que Deus está comigo. Quando o coração acorda em alerta, é sinal de que está tentando proteger você. Mas há uma proteção maior. Há um cuidado que ultrapassa o que você consegue prever. Há um Deus que já está no seu amanhã e que conhece as dores que ainda nem se revelaram. Ele não espera que você seja forte o tempo todo. Ele espera que você se permita ser cuidado. Talvez você tenha aprendido a lidar com tudo sozinho, a resolver, a sustentar, a controlar. Mas hoje,
talvez o maior gesto de fé seja soltar, respirar fundo e dizer: Deus, eu não sei como será o dia de hoje, mas me ensina a não deixá-lo ser dominado pela minha ansiedade. Porque a paz que vem dele não depende da ausência de problemas, mas da presença constante de um amor que cuida mesmo em meio ao caos. Você pode confiar, mesmo tremendo por dentro, porque o amor de Deus não desiste de te sustentar, mesmo quando você sente que não está aguentando. A raiz invisível do medo. A ansiedade, muitas vezes, é só a ponta visível de algo mais profundo. Por trás da pressa, da inquietação, da irritação ou da exaustão mental, há uma raiz escondida. Essa raiz tem um nome: medo. Medo de falhar, medo de ser rejeitado, medo de não conseguir ser quem esperam que você seja, medo de que tudo desmorone, mesmo quando por fora parece estar tudo em ordem. O coração humano é um campo sensível. Ele memoriza dores, cria alertas, se protege como pode, e quando algo ameaça o que ele mais valoriza, segurança, amor, pertencimento, ele entra em estado de alerta. É assim que o medo cresce, silenciosamente, e é assim que a ansiedade se instala, como um alarme que não se desliga, mesmo quando o perigo já passou. Mas Deus vê além do que você mostra. Ele sonda suas intenções, conhece os seus pensamentos, entende os seus silêncios. Provérbios 3:6 diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quando você reconhece a presença de Deus até nas áreas em que sente mais medo, algo começa a se transformar. Não imediatamente do lado de fora, mas do lado de dentro. É nesse lugar secreto, onde o medo ainda tem voz, que Deus deseja entrar, não para te condenar, mas para te curar. Ele não espera que você melhore antes de se apresentar a Ele. Ele quer ser reconhecido até no seu caos, até nas partes de você que parecem incontroláveis, porque é exatamente aí que sua mão age com mais misericórdia e poder. Você não precisa esconder o que sente. A fé verdadeira não ignora as emoções, ela as entrega. E ao entregar, você dá um passo corajoso em direção à cura. Porque o medo não é maior do que o amor de Deus. A ansiedade não é mais forte do que a sua paz. O que parece imenso aos seus olhos, para Ele, é só mais uma oportunidade de mostrar que o seu amor é suficiente. É difícil confiar quando tudo em você aprendeu a controlar. Mas confiar é diferente de entender. Confiar é caminhar mesmo sem certezas. É continuar orando mesmo quando o coração ainda está acelerado. É levantar e viver o dia acreditando que mesmo que tudo pareça igual, algo dentro de você já está sendo restaurado. A raiz do medo não resiste à luz da verdade. E a verdade é que Deus está com você. Hoje reconheça-o em todos os seus caminhos, até nos mais confusos. Ele endireita as veredas com sabedoria, e Ele está te ensinando, com paciência, a caminhar com leveza. A batalha silenciosa dentro de você. Há uma guerra acontecendo dentro de muitas pessoas, e quase ninguém vê. Uma batalha que não grita, não sangra, não deixa marcas visíveis, mas desgasta, consome, tira o fôlego. É a batalha entre a fé e o medo, entre a esperança e a dúvida, entre o vou confiar e o e se tudo der errado. Essa é a luta travada dentro de tantos corações que acordam já exaustos, mesmo depois de uma noite inteira de sono. Que enfrentam o dia como quem veste uma armadura invisível, mas pesada demais para suportar. A ansiedade tem esse poder, transforma pensamentos em ameaças. Pequenas tarefas viram monstros, compromissos simples se tornam labirintos. E o coração se encolhe, como quem tenta passar despercebido pela vida, com medo de falhar mais uma vez. Mas Deus não te criou para viver encolhido. Ele te formou para caminhar com confiança, mesmo em terrenos desconhecidos.
O livro de Provérbios está repleto de convites à sabedoria e à confiança. E no capítulo 3, Deus sussurra uma promessa eterna. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Vida e paz. Não só sobrevivência, não só resistência, mas paz. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da presença dele em meio à tempestade. A batalha silenciosa que você vive pode ser vencida, mas não por força própria. Vencerá quando você parar de lutar sozinho, quando soltar as armas que construiu com medo de sofrer, quando parar de esconder de Deus aquilo que ele já conhece. A sua dor não é surpresa para ele. A sua ansiedade não o afasta. Muito pelo contrário, ela o atrai. Deus não espera que você seja forte o tempo todo. Ele só espera ser incluído na sua fraqueza, porque é nela que o poder dele se aperfeiçoa. É no momento em que você reconhece, eu não estou dando conta, que ele se aproxima e diz, então deixa que eu cuido. Você não precisa vencer tudo hoje, só precisa respirar fundo e lembrar, a presença de Deus é o seu refúgio. A palavra é sua espada, e a fé, mesmo pequena, é suficiente para mover montanhas. Uma batalha por vez, um pensamento de cada vez, um passo de confiança, mesmo trêmulo, é um passo de vitória, a voz do medo e o sussurro de Deus. Você já reparou como o medo grita alto, mas Deus sussurra? O medo invade a mente com urgência, pressa, pânico. Ele aponta o pior cenário, pinta desastres futuros, nos faz acreditar que tudo está por um fio. Ele não pede licença. Entra e desorganiza tudo. Mas Deus não compete com essa gritaria. Ele fala no silêncio. Ele espera que você queira ouvi-lo. E quando você aquieta a alma, o sussurro dele é como água fresca sobre uma terra seca. A ansiedade costuma nascer da necessidade de controle, de prever tudo, de ter certeza antes de dar um passo. Mas viver pela fé não é ter todas as respostas. É ter confiança suficiente para caminhar mesmo sem vê-las. A fé não elimina os riscos, ela os enfrenta com esperança. Provérbios 3 continua: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isso não é só um conselho bonito, é um chamado de Deus para soltar o controle e confiar. Mesmo quando tudo parecer confuso, mesmo quando o coração estiver inquieto. A voz do medo dirá que vai dar errado, mas o sussurro de Deus vai lembrar, eu estou aqui. A voz do medo vai repetir, e se você falhar? Mas Deus vai sussurrar, mesmo se cair, eu te levanto. A voz do medo tentará convencer você a desistir. Mas Deus sussurra, continue, um passo de cada vez. Eu caminho contigo. Você não está sozinho nesse campo de batalha. Deus está no meio dos seus pensamentos, dos seus dilemas, das suas lágrimas que ninguém vê. Ele está vendo o quanto você tenta manter tudo em pé. Ele sabe o quanto isso pesa. E é por isso que ele te convida a confiar, não porque você tem garantias, mas porque você tem a ele. E confiar não significa não sentir medo. Confiar é escolher seguir, mesmo com medo. É entregar a direção a Deus, ainda que o caminho pareça nebuloso. É repetir para si mesmo, se Deus me trouxe até aqui, Ele não vai me deixar agora. O medo grita, mas Deus, quando você permite, acalma. A ansiedade aperta, mas Deus, quando você escuta, alivia. A mente corre, mas a presença dele repousa. E quando você se entrega a esse repouso, a paz começa a brotar, ainda que devagar, ainda que em meio às dores. Deus sussurra porque ele não obriga, ele convida, ele acolhe. E é nesse sussurro que mora a cura que você tanto procura. O perigo de confiar apenas na própria mente. Quando a ansiedade domina, há uma armadilha sutil que muitos caem sem perceber.
confiar apenas no próprio entendimento. A mente ansiosa quer explicações, quer saber o que virá, quer prever tudo para evitar sofrimento. Mas ao fazer isso, ela esquece o essencial, que nem tudo se resolve pela lógica. Há dores que só se dissolvem na fé. O livro de Provérbios nos alerta com sabedoria. Não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não dependa somente do que você consegue compreender ou controlar. O entendimento humano é limitado. E em tempos de crise emocional, ele se torna ainda mais frágil. Quando a mente está tomada por ansiedade, ela não enxerga com clareza. Ela projeta cenários distorcidos, amplia o que é pequeno, ignora as possibilidades de esperança. É nesse momento que confiar em Deus se torna uma escolha poderosa. Uma entrega que parece loucura aos olhos do mundo, mas é o caminho da cura. Confiar em Deus não é abandonar a razão, mas permitir que ela não seja a única voz a conduzir sua vida. É colocar sua confiança em algo maior, mais sábio, mais eterno do que os próprios pensamentos. Quantas vezes sua mente te aprisionou em ciclos de preocupação? Quantas noites sem dormir, tentando encontrar uma saída? Quantas conversas internas exaustivas, tentando prever o que nem aconteceu? Isso não é solução, é desgaste. E Deus sabe. Deus vê o cansaço do seu interior. Ele conhece o peso das batalhas invisíveis que você trava todos os dias. Por isso, Ele te convida. Confia em mim. E não é um convite forçado, é uma mão estendida. É como se Ele dissesse: você não precisa entender tudo agora. Apenas me deixe cuidar disso. Entregue o que está te consumindo. Eu vejo o que você não vê. Eu sei o que você ainda não sabe. E o que eu preparo para você é maior do que qualquer plano que sua mente ansiosa consiga imaginar. Confiar em Deus é muitas vezes silenciar a própria voz para ouvir a dele. É dizer: eu não entendo, mas sigo. É parar de buscar explicações e começar a buscar presença. E quando essa presença chega, tudo muda. Não porque o problema desaparece, mas porque a forma de enfrentá-lo se transforma. Hoje, talvez tudo o que você precisa não é de uma solução imediata, mas de uma nova direção. E essa direção começa quando você escolhe não mais caminhar sozinho na força dos próprios pensamentos, mas lado a lado com o Espírito de Deus que te sustenta com amor e sabedoria. A leveza que vem da entrega. Você já se deu conta de quanto peso carrega tentando controlar tudo? Há uma exaustão que nasce do medo, uma fadiga que vem da tentativa constante de manter tudo sob vigilância, como se você fosse responsável por impedir o caos com as próprias mãos. Mas o que Provérbios nos revela é um caminho diferente, um caminho de descanso que não é passividade, mas confiança. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, não estamos abandonando a responsabilidade. Estamos escolhendo respirar. Estamos permitindo que o amor de Deus entre no espaço onde antes só habitava o medo. Porque onde há amor verdadeiro, o medo perde sua força. A ansiedade tenta nos convencer de que, se não resolvermos tudo agora, tudo desmorona. Mas Deus diz: confia em mim. No tempo certo, eu farei. Esse tempo, muitas vezes, não é o nosso, e isso fere nosso ego. Mas é justamente no confronto com o próprio ego que começa o amadurecimento da fé. Uma fé que diz: mesmo sem entender, eu descanso. Mesmo sem ver, eu espero. Mesmo com medo, eu caminho. Há uma leveza sobrenatural que só desce sobre aquele que se entrega. E não falo aqui de uma entrega superficial, de palavras repetidas ou promessas vazias. Falo de uma entrega íntima, onde você se ajoelha em silêncio, olha para o céu e diz, com o coração quebrado: Deus, eu não consigo mais, me ajuda. Essa frase, dita em verdade, tem mais poder do que qualquer plano elaborado pela ansiedade. Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é uma metáfora,
É um convite real para dores reais, como essa que talvez você esteja sentindo agora. E sabe o que é mais bonito? Ele não te exige força. Ele só te pede presença, só quer que você esteja ali com ele, sem máscaras, sem defesas, sem fuga. Quando você entende isso, a entrega deixa de ser um ato de fraqueza e passa a ser um ato de coragem. Coragem de parar de lutar sozinho. Coragem de permitir ser cuidado. Coragem de aceitar que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando tudo parece confuso demais. E nesse processo, você vai sentindo a alma respirar. Aos poucos, o peito aperta menos. Os pensamentos se acalmam. A esperança, que parecia enterrada, começa a brotar. Porque a fé é isso. Um renascimento silencioso dentro do coração. Um reencontro com aquilo que sempre esteve ali, mas havia sido abafado pelo medo. Hoje Deus quer te lembrar que não é você contra o mundo. É você com Ele, passo a passo. E com Ele, o fardo é leve, porque Ele carrega com você. E quando o céu caminha ao seu lado, até o deserto floresce. A sabedoria de esperar no silêncio. Esperar é um dos maiores testes da fé. Porque enquanto esperamos, somos confrontados com nossa impaciência, nossa ansiedade, nossas dúvidas. O tempo se arrasta, as respostas não vêm, e o coração inquieto começa a imaginar o pior. Mas Provérbios 3 nos ensina algo poderoso. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Essa frase carrega um convite e uma renúncia. O convite é confiar. A renúncia é abrir mão de entender tudo. Porque há momentos em que a sabedoria de Deus está justamente no silêncio. E é nesse silêncio que Ele trabalha. Você já percebeu como, às vezes, a ansiedade grita mais alto justamente quando tudo está quieto? É como se o medo tomasse conta do espaço que o silêncio oferece. Mas esse silêncio não é ausência, é preparação. É nesse vazio aparente que Deus constrói caminhos que ainda não vemos. E para perceber isso, é preciso olhar com os olhos da fé, e não apenas com os olhos da carne. A ansiedade nos faz correr. A fé nos ensina a esperar. E nesse intervalo entre o desespero e a confiança, nascem os maiores milagres. Porque é nesse intervalo que Deus nos amadurece, que Ele fortalece nossa estrutura interior, que Ele nos prepara para sustentar aquilo que pedimos. É comum pedir uma bênção, mas não estar pronto para recebê-la. E Deus, em sua infinita sabedoria, não nos dá algo que não sabemos carregar. Por isso, às vezes, o não agora dele dói tanto. Mas esse não agora é proteção, não punição. É amor disfarçado de demora. A sabedoria de esperar está em não interromper o processo, em não fugir do silêncio, em não acelerar o tempo que só Deus controla. Porque tudo o que é curado às pressas volta a doer, e tudo o que é construído com fé permanece, mesmo quando os ventos sopram forte. Nesse capítulo da sua vida, talvez você esteja no meio da espera. Talvez o medo esteja te dizendo que nada vai mudar. Mas hoje, escute outra voz. A voz de Deus te dizendo: aquieta-te, eu sou teu Deus. Eu estou agindo, mesmo que você não veja. Descansar em Deus é diferente de desistir. É escolher continuar com paz, mesmo sem evidências. É seguir confiando, mesmo sem sinais. É sustentar a esperança, mesmo quando o mundo diz para desistir. Porque quem caminha com Deus não precisa ver para crer, só precisa permanecer. Hoje, escolha confiar, mesmo em silêncio, mesmo na espera, porque a promessa não é para os apressados, é para os que confiam até o fim. E quem confia em Deus nunca fica sem resposta. Apenas aprende que algumas respostas vêm no tempo certo, e não no nosso. Quando a fé é a nossa resistência silenciosa. Existem dias em que a alma simplesmente não consegue se levantar.
Dias em que os olhos estão abertos, mas o coração está fechado em tristeza. Quando a ansiedade já não é mais uma inquietação passageira, mas um véu constante sobre os pensamentos. É nesses momentos que a fé se torna mais do que uma crença. Ela se torna resistência. Resistência contra as mentiras que a mente ansiosa sussurra. Você não vai conseguir, nada vai mudar, você está sozinha. Resistência contra a autossabotagem, contra os sentimentos de inutilidade, contra o medo que paralisa. E é aqui, exatamente aqui, que Provérbios 3 entra como bálsamo. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer Deus nos caminhos tortos da vida é reconhecer que até a dor faz parte de um plano maior, que até aquilo que não entendemos, Ele pode transformar. A fé é essa capacidade de olhar para o caos com olhos que ainda veem propósito, de continuar caminhando com os pés pesados, mas com o espírito ancorado. Talvez você esteja em uma temporada da vida onde tudo parece te exigir mais do que você tem, mais força, mais paciência, mais coragem. Talvez o dia comece já com um suspiro de cansaço e o medo do amanhã já te visita antes mesmo do sol nascer. Mas a fé verdadeira não nega o peso. Ela convida a confiar mesmo com ele. A fé não é um atalho para fugir da dor. Ela é uma ponte que nos atravessa com firmeza por dentro dela. E às vezes, essa travessia é silenciosa. Ninguém vê o esforço que você faz para não desmoronar. Ninguém ouve os diálogos internos entre você e Deus, mas Ele ouve, Ele vê. E Ele honra cada passo, cada escolha de não desistir. Deus conhece a profundidade da sua luta. Ele conhece o barulho que a ansiedade faz dentro de você. Ele não exige perfeição, nem sorrisos forçados. Ele só pede uma coisa: que você não solte a mão dele. Porque enquanto o medo te empurra para o fundo, é a mão de Deus que te ancora. Confiar nele não é ignorar o medo, mas escolher não ser dominado por ele. É respirar fundo e dizer: eu ainda estou aqui, eu ainda acredito. Mesmo quando o coração está cansado, mesmo quando o cenário não muda, mesmo quando tudo dentro de você quer fugir. A fé é permanecer. Hoje, permita-se descansar na presença de um Deus que te entende, que não te julga pela sua fraqueza, mas te sustenta nela, que caminha contigo, mesmo quando você não sente, que sussurra: não temas, eu estou contigo. Essa é a resistência mais forte que existe, a que nasce do amor e da confiança, a voz de Deus no meio da confusão interior. Quando a ansiedade domina, a mente se transforma em um labirinto. Pensamentos acelerados, decisões paralisadas, emoções contraditórias. Você quer descansar, mas não consegue. Quer confiar, mas desconfia de tudo. Quer ouvir a Deus, mas o barulho dentro de si é ensurdecedor. E nesse caos vem a pergunta: como escutar a voz de Deus quando até minha própria voz se perdeu? Deus não grita, Ele sussurra. E talvez seja por isso que a ansiedade o torna tão difícil de ouvir, porque o medo fala alto, a culpa acusa, a tristeza consome. E o coração inquieto passa a buscar respostas em todos os lugares, menos dentro de si. Mas Provérbios 3 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Isso significa, quando você não entender nada, confie. Quando tudo estiver confuso, confie. Deus fala no silêncio e, por isso, Ele nos convida a silenciar, a parar de lutar contra o que não podemos controlar, a soltar o que está nos sufocando, a deixar de lado os cenários que inventamos para prever o pior. Porque a ansiedade vive do medo do futuro, mas a fé vive da entrega no presente. E é no presente que Deus habita. É preciso coragem para silenciar por dentro, coragem para sentar consigo mesmo e não fugir, coragem para abrir a Bíblia e deixar que as palavras entrem como luz, coragem para dizer: Deus, eu não tenho controle, mas confio que Tu tens.
A verdadeira fé nasce dessa rendição, não de quem entendeu tudo, mas de quem escolheu confiar mesmo sem entender. Às vezes, a voz de Deus vem como um versículo que salta aos olhos. Outras vezes, como uma paz que não faz sentido. Ou como uma lembrança do quanto você já sobreviveu. E outras vezes, como um simples respirar fundo que não parece nada. Mas é Ele. Porque onde há vida, há presença. E onde há presença, há consolo. Você não precisa estar forte para ouvir Deus. Você só precisa estar disponível, não para escutá-lo com os ouvidos do mundo, mas com a sensibilidade da alma. Porque Deus fala diferente. Ele não apressa, Ele acalma. Ele não pressiona, Ele liberta. Ele não confunde, Ele guia. Então hoje, se tudo dentro de você estiver confuso, apenas pare. Coloque a mão no peito, respire devagar e diga: Senhor, eu não sei como, mas eu sei que Tu estás aqui. Essa simples frase pode se tornar o começo da cura. Porque a cura não começa quando tudo melhora. Ela começa quando Deus entra onde tudo está doendo. Quando Deus acalma o coração que confia. Você passou por dias longos demais, noites inquietas demais. Carregou pensamentos pesados, dúvidas que pareciam gritar. Tentou controlar o incontrolável, tentou prever o imprevisível e se viu sem força até para orar. Mas se você chegou até aqui, não foi à toa. Algo dentro de você ainda pulsa, um fio de fé ainda vive, um sussurro de esperança ainda te chama para confiar, mesmo que seja pela última vez hoje. O livro de Provérbios não nos promete ausência de desafios, mas nos revela um caminho de sabedoria. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Essa paz, que tantas vezes procuramos nos lugares errados, está mais próxima do que pensamos. Ela nasce quando o coração descansa, e o coração só descansa quando confia. Confiar não significa não sentir medo. Confiar é sentir medo e, ainda assim, escolher seguir com Deus. É continuar caminhando quando os pés tremem. É entregar o que pesa, sem saber se vai melhorar, mas acreditando que Deus sabe o que faz. É render-se. Não como quem desiste, mas como quem confia plenamente. A ansiedade tem a capacidade de fazer tudo parecer urgente, mas o Espírito de Deus traz a urgência do presente. Estarei contigo todos os dias. Ele não te cobra pressa. Ele te oferece presença. Ele não te exige respostas. Ele te entrega a direção. Ele não espera que você tenha todas as certezas. Ele só deseja que você confie o suficiente para dar o próximo passo. Hoje, talvez você precise apenas disso, de um passo em direção à palavra, um passo em direção à oração, um passo em direção a confiar, mesmo sem garantias. Porque quando o coração se inclina a Deus, até o caos interior se aquieta, não de uma vez, mas aos poucos, como o mar que vai se acalmando depois da tempestade. E se você sente que ainda está no meio da sua tempestade, lembre-se, Jesus continua acalmando ventos. Ele continua andando sobre as águas. Ele continua perguntando com ternura: por que temes, homem de pouca fé? E ele continua segurando firme a sua mão. Essa reflexão termina aqui, mas o cuidado de Deus por você, não. Volte quando precisar. Escute de novo quando o coração pesar. E saiba, neste canal você encontrará sempre um espaço para silenciar, para refletir, para ser acolhido por aquele que te ama, porque Deus fala, e quando Ele fala, a alma descansa. Mais uma reflexão em clamor a Deus, feita com muita fé e intenção que ela chegue até você no momento que mais precisar. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se!